Boa tarde. Daqui a pouco tem início a 25ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos e hoje nós temos um inscrito na Tribuna Livre. Que vai fazer uso da palavra é Nilberto da Silveira. Já no grande expediente temos 36 itens. 35 são requerimentos de informações e apenas um é um projeto de lei para ser deliberado. Já na ordem do dia são 5 itens e 4 deles já têm os pareceres das comissões permanentes aqui da Casa e podem ser votados em plenário. Entre eles há um projeto do vereador Dr. Laércio Sandes, em parceria com João Darcio. Esse projeto ele obriga a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Ainda hoje, um outro projeto que está na pauta é do vereador Zé Luiz e ele obriga as agências bancárias e outras instituições financeiras a instalarem dispositivos de segurança. Esses e outros assuntos você confere daqui a pouquinho na 25ª sessão ordinária ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos e a todas. Há número legal sobre a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Novos pares. Vereador Rafa, eu fico feliz por isso. Boa tarde a todos os presentes e ao público que nos assiste pela TV Câmara. Eu vim aqui falar de um programa da Prefeitura. Eu estive sábado para acompanhar esse programa, e na verdade é o programa Saúde Agora. Eu estive na UBS da Vila Galvão. E agora é um novo programa, é uma nova determinação do prefeito para que as UBS, tá? Parece que está sendo feito uma experiência para ver realmente se isso vai dar certo, para que as UBS fiquem abertas aos sábados. De início, 2 UBS por regional de saúde. Então estão ficando 8 UBS abertas de sábado. E aí eles têm um atendimento completo. Médicos, dentistas e tudo mais. A UBS fica aberta. No sábado que vem, não serão só essas 7 UBS abertas, porque terá a campanha da gripe. Então, na verdade, sábado que vem, todas as UBS estarão abertas. Mas depois, no outro sábado, continua esse programa para que 8 UBS fiquem abertas aos sábados. Eu fico feliz de acompanhar esse programa e tenho certeza que o prefeito Guti está tentando o melhor possível para a saúde na nossa população, para diminuir determinadas filas que nós temos ainda na saúde. Principalmente que eu acho que eles já estão se programando para cumprir uma lei que eu tenho nessa cidade, que é uma lei que todas as UBS são obrigadas a abrir aos sábados. Com devido respeito aos trabalhadores de saúde, a minha lei deixa bem claro que tem que contratar novas equipes de todos os profissionais da saúde para poder realmente atender a população também aos sábados. E não sacrificar esses trabalhadores que trabalham a semana toda. Faço questão de deixar bem claro isso também, porque tem muita gente que acha que vai forçar o trabalhador, vir ao sábado. Não, tem que realmente contratar novos profissionais para atender essa lei. Por isso que ainda a prefeitura não está atendendo essa lei, porque minha própria lei deu um prazo para a prefeitura se programar para que possa fazer essas adaptações, essas contratações caso necessário. Então, estive acompanhando esse trabalho, esse programa Saúde Agora, para que realmente possa um dia, não apenas essas 8 UBS estarem sendo abertas aos sábados, e sim todas as 69 UBS que nós temos na nossa cidade
porque em toda a nossa cidade a população precisa do médico, principalmente os trabalhadores que trabalham durante a semana, chegam em casa às 5, 6 horas da tarde e não tem mais UBS aberto, salvo o Flor da Montanha, que é um exemplo para a cidade, que fica aberto até às 21 horas. Mas de qualquer maneira, eu só tenho que parabenizar o prefeito Guti e a Secretaria da Saúde por estar realmente empenhados com que as unidades de saúde, as UBS, também as UBS, fiquem abertas todos os sábados, porque é muito importante para poder atender a nossa população e dar o médico na hora que a população precisa, e não aguardar uma fila de 1 mês, 2 meses, para que um cidadão passe numa consulta médica, de repente até fazer um exame de sangue, um exame que a UBS possa fazer. Então, na verdade, fico feliz por isso e que estarei acompanhando esse programa, e não só o programa Saúde Agora, e sim o cumprimento da minha lei, porque é importante para a nossa população que essas UBS, todas elas, o mais rápido possível, se Deus quiser, ficarão abertas nos sábados, que isso é muito importante para a nossa população. Mais uma vez, parabéns pelo programa, pela iniciativa, e boa sessão a todos, fiquem com Deus. Com a palavra, a vereadora Janete Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, em especial ao comandante do 5º Agrupamento de Bombeiro, Oscar Samuel Crespo, a todos, vereadores e vereadoras, ao presidente que está de retorno, vereador Soutur. Hoje, qual o assunto que eu gostaria de tratar nessa sessão? Em primeiro lugar, gostaria de avisar, vereadora Carol, que todos estão convidados para quinta-feira, às 8h30, a comissão especial de estudos a respeito do Portal Flora. Compareçam. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre uma profunda reflexão que nós fizemos hoje na Procuradoria Especial da Mulher. E qual foi o tema? O dia 18, é bom que você que nos assiste fique sabendo, que é o Dia Internacional de Combate ao Abuso Sexual da Criança e do Adolescente. Melhor dizendo, nacional. Por que dessa campanha? O ECA, no seu artigo 4, o ECA é a Lei 8.069 de 90, ele deixa muito claro, a ECA, que nós temos que assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade, entre outras coisas. É muito importante, vereador surfista e Soutur, saber que o Estatuto entende que a criança e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Sendo uma pessoa em desenvolvimento, ela não tem ainda maturidade, nem física, nem psicológica, nem sexual. Por isso, eu gostaria de dizer que esse dia trata do combate a toda e qualquer violência, e principalmente a violência sexual. O caso que ocorreu nos anos 73, da criança Araceli, que foi violentada e queimada, e a partir de 2000 se estabeleceu que esse dia, 18/5, é um dia contra o abuso sexual praticado contra as crianças. E aí, nos minutos que nos resta, eu queria solicitar ao presidente Soutur e ao vice-presidente que essa aqui, pastor Anistaldo,
que essa casa se posicionasse claramente em defesa da nossa criança e do nosso adolescente. Estatísticas nos mostram que o índice de violência sexual nos estados, São Paulo é o estado que mais tem violência sexual contra a criança. E, infelizmente, esse crime ocorre em crianças de 4 a 11 anos. De qualquer maneira, é um absurdo. E aí, vereador Serjão, eu gostaria de conclamar a todos os vereadores que denunciassem essa violência, a violência sexual contra a criança e o adolescente. As estatísticas nos mostram que o índice de denúncia é muito baixo. Por isso, denuncie, Disque 100 e denuncie abusos sexuais ou violências físicas, psicológicas contra a criança. E no dia 18 é o dia desta comemoração, não, desta campanha contra. Eu gostaria de solicitar, vereador Jesus, que todos os vereadores colocassem nos seus materiais, nesse mês de maio, uma nota, um rodapé, dizendo contra a violência contra a criança e o adolescente. Disque 100, denuncie. É um absurdo. E aí solicitar ao senhor presidente, já deu tempo, que essa casa faça uma faixa, um painel colocado na frente aqui da Câmara, denunciando, conclamando a toda a sociedade a combater a violência contra a criança e o adolescente. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Cássio Portela. Senhoras e senhores, bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, bom dia à comemoração do... Oh, bom dia não, boa tarde, desculpa. Boa tarde, olha eu errando aqui. Pessoal, quero fazer um agradecimento a todos que compareceram à galinhada beneficente que foi feita sábado passado agora. Quero agradecer à presidente Alexandra, da CIAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Quero agradecer ao Manezinho também, que doou R$500 à associação. Enfim, quero agradecer a todos que participaram. Graças a Deus, ela conseguiu arrecadar um valor que deu para pagar um aluguel. Gente, obrigado de coração, tá? Dê uma boa tarde. Com a palavra, vereador Tiago Surfista. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde ao pessoal que está aqui nos acompanhando. Boa tarde ao pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Primeiramente, queria dar a todos vocês saudações corintianas, pois o meu time é o maior campeão estadual, maior time do Brasil, um time que atravessa fronteiras, põe 15 mil pessoas no aeroporto, 40 mil pessoas no Japão. Fica aqui o meu adendo ao Corinthians Paulista 1910. Obrigado, João. Agradecer também a presença da Corporação dos Bombeiros, a qual fiz parte no período de 2003 a 2007. Com muito orgulho, trabalhei no 5º GB, PB Franco da Rocha, Prontidão Azul, Sargento Moreira. Muito obrigado pela presença. Falar um pouquinho agora do trabalho na Prefeitura. Queria agradecer aos serviços públicos que, através do sistema Mãos à Obra, tem nos ajudado na revitalização e na pavimentação da rua Palmira Rossi, no Cabo Sul. Peço um pouco de paciência aos moradores que lá estão.
o trabalho está sendo feito dignamente, ao seu tempo. A gente tem visto de perto a dificuldade que a prefeitura está, devido ao que nos foi deixado, mas o trabalho lá será concluído, assim como foi feito na Viela Poré, na Vila Barros. Então, fiquem tranquilos, nós estamos acompanhando dia a dia aí, meus assessores estão acompanhando o trabalho, algumas vezes tenho ido até o local, conversado com os moradores, e a rua ficará pronta o mais breve possível. Um grande abraço a todos e obrigado. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente e a todos vocês que nos acompanham pela TV Câmara. Eu venho aqui a essa tribuna, nessa terça-feira, falar sobre uma coisa muito importante que eu venho acompanhando. No ano de 2015, eu, enquanto assessor do deputado estadual Caio França, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós encaminhamos um projeto no qual visava a mudança do rodoanel dentro da cidade de Guarulhos. Mudanças essas que iriam fazer novas aberturas para o acesso da população da cidade de Guarulhos, mas de modo especial a população da região do Jardim São João, região do Jardim Presidente Dutra e bairros adjacentes. Importante a população saber que a proposta imposta pela Dersa é de que o rodoanel vai fechar, vai isolar ainda mais aquela região do Jardim São João. Esse trecho do rodoanel, que é a proposta, da forma que foi proposta pela Dersa, vai totalmente comprometer o acesso de mobilização. Eu estou falando de mais de 300 mil famílias que compõem aquela região do Jardim São João, região do Jardim Presidente Dutra. E eu não poderia ser conivente com essa situação e me calar diante disso, diante de uma situação tão delicada e comprometedora para a nossa cidade. Venho falando aqui nessa tribuna, desde o início do meu mandato, sobre a questão do acesso do aeroporto, no qual foi fechado no ano de 2013 e até agora continua e permanece de forma fechada. Quando fechar aquele acesso, já dificultou muito para a população o seu deslocamento. Compromete muito a situação do impacto viário naquela região. E como eu sempre vim falando, agora com essa forma imposta pela Dersa, com rodoanel, onde vai isolar, vai ilhar ainda mais a região do Jardim São João e Presidente Dutra. E eu falo, quantas vezes eu já falei e eu volto a falar. Se haver um acidente aéreo, na região do Jardim São João, na região do Jardim Presidente Dutra, eu pergunto, por onde que virão os carros de resgate, uma vez que nós não temos ali nem o corpo de bombeiros, e nem mesmo hospitais, e nem ala de queimados. Então, é de responsabilidade pública. Eu chamo aqui a responsabilidade desses 34 vereadores dessa Casa de Leis. Eu me proponho, junto com esses vereadores, a buscar no Estado, assim como eu estou fazendo. Não depende essa cidade de um único vereador, mas depende da composição de todos. Então me coloca aqui, diante de todos os nobres pares, diante da população da cidade de Guarulhos. Eu agradeço muito ao prefeito Guti, de estar se empenhando junto com a gente nessa causa, ter assumido a responsabilidade e estará acompanhando eu
e o deputado estadual Caio França, numa reunião junto com a Dersa, para nós tratarmos sobre a reavaliação do projeto imposto pela Dersa para aquela região. Guarulhos não pode se calar diante de um cenário comprometedor como este. Eu falo, às vezes as pessoas não têm noção, falam muito do trevo do Bom Sucesso, que é complicado, mas se ali for feito da forma proposta hoje pela Dersa, vai ser pior, vai ser muito pior do que o que assola hoje a população dos Pimentas, que é o trevo do Bom Sucesso. Então, no mais aqui, deixo encarecidamente o apelo para essa cidade, pedindo o apoio da população. Eu chamo aqui o apoio da população da cidade de Guarulhos, porque essa responsabilidade não é só deste vereador, mas é de toda a cidade. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor Nilberto Haroldo da Silveira, por 10 minutos. Bom, boa tarde, Eduardo Saltur, digníssimo vereador e presidente dessa casa, que eu congratulo todos os demais vereadores. Boa tarde, senhor Major Crespo, que eu parabenizo todos os bombeiros aqui presentes, e boa tarde, pessoal da TV Câmara. Na semana passada, o projeto foi protocolado aqui nessa casa, referente ao Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. E eu me senti, nem na obrigação, mas na honra de vir aqui falar sobre o Corpo de Bombeiros e da necessidade da aprovação deste projeto. Eu sou morador dessa cidade desde 63, vim para cá com 3 meses de idade. Então eu vi essa cidade crescer, eu vi essa cidade desenvolver, e nos meus 15, 16 anos, eu ia com a minha mãe ali no antigo Poupatempo, que era uma fábrica de bolacha ali, comprar bolacha. E eu passava em frente ao Corpo de Bombeiros e me imaginava um integrante daquela corporação que eu já admirava muito. Em 85, eu consegui entrar no Corpo de Bombeiros e consegui trabalhar naquele local, na Avenida Monteiro Lobato. E eu me sinto muito honrado com isso. Eu gostaria de falar para vocês que o Corpo de Bombeiros, um bombeiro, ele trabalha no trinômio, tá certo? Homem, treinamento e equipamento. Se faltar qualquer um desses 3 elementos, meus senhores, o Corpo de Bombeiros não tem como trabalhar de forma a atender com capacidade a população e a população de Guarulhos. Para isso, desde muito tempo, tem uma união entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e o Estado de São Paulo, através de um convênio celebrado entre eles. Não vou entrar no mérito aqui, quem é obrigação disso ou obrigação daquilo, tá certo? Mas o importante é saber que o Corpo de Bombeiros, ele precisa de equipamentos de boa qualidade para trabalhar. Eu comentei no Corpo de Bombeiros, em 85, nós não tínhamos nada dos equipamentos que tem hoje, para você fazer uma extricação de uma ferragem, de uma vítima da ferragem, ou qualquer outros. No meu tempo, um cilindro, tá, era de ferro,
hoje já é de composite. Só que esses equipamentos, meus senhores, eles precisam de manutenção, eles precisam de ser comprados novamente, tá? E esse convênio, é importante que fale, que ele é importante para a gente, porque para o município de Guarulhos, não haverá ônus nenhum. Isso é muito importante. E esse convênio, senhores, ele vai ajudar não só a compra de equipamentos, mas sim fazer estudo de uma coisa que é muito importante para a gente, de abertura de novos postos de corpo de bombeiro. Hoje, o nosso amigo e vereador Tiago Surfista sabe que o bombeiro, a coisa que ele mais deseja no mundo é um tempo-resposta de primeiro mundo. Para isso, a gente consegue atender a vítima ou o paciente muito mais rápido e salvar a sua vida, né? A porcentagem de salvamento da sua vida aumenta e muito. Então, esse fundo de arrecadação do Corpo de Bombeiro poderá ajudar a fazer um planejamento para a aquisição de novos lugares e formar um outro posto de bombeiro, como, por exemplo, que falaram em Bom Sucesso, né? Bom Sucesso ali é muito importante um corpo de bombeiros. Pimenta é muito importante um corpo de bombeiros. Então, senhores, esse convênio é para isso também. Então, eu peço para os senhores vereadores que estejam aqui presentes, que não ponham esse projeto como um projeto político, e sim como um projeto social para a sociedade e para os municípios de Guarulhos. Porque eu vou contar aqui para vocês um evento que eu tive quando eu fui atender uma ocorrência, tá? Eu estava no PB Vila Galvão, conversando com o pessoal, e eu fui chamado para uma ocorrência ali no Jardim Ottawa. E uma viatura do PB Cumbica foi deslocada para o local. Quando a pessoa me falou o prefixo da viatura, porque tinha sido uma viatura que tinha vindo lá de São Paulo, tá? A pessoa, quando viu, verifiquei, eu falei assim, ó, manda outra viatura junto. Só que só tinha uma viatura que seria um caminhão, tá certo? Um tanque que transporta um peso muito grande. No caminho, o comandante da viatura me informou que o motor estava superaquecimento e ele tinha que diminuir a velocidade. Tudo bem. De repente, um minuto depois, a pessoa falou que estava sem freio. E eu cheguei no local, saindo de Cumbica mais rápido que essa viatura. E ainda bem que tinha mandado uma viatura mais pesada, chegou e eu consegui extinguir o fogo e evitar que o fogo se propagasse para outras residências. Então, senhores, para finalizar, eu gostaria que vocês, senhores vereadores, olhassem com muito carinho esse projeto do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, que sem ele nós não conseguimos ou não conseguiremos atender a população de forma que ela merece. Eu só peço isso porque a única coisa que eu quero é que o município de Guarulhos, os seus munícipes, tenha orgulho do atendimento do Corpo de Bombeiros, tanto para incêndio, salvamento ou primeiros socorros. Muito obrigado pela atenção e até mais, senhores. Não havendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrada a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Antes de dar a palavra pela ordem, eu vou suspender os trabalhos por 10 minutos. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Primeiramente, agradecendo aí
vereador Eduardo Soutur, presidente desta casa, vereador Rafa Zamprônio, doutor Alexandre Dentista, vereador João Dárcio e a vereadora Janete Pietá, amigos de longa data que nos conhecem há bastante tempo. Bom, essa oportunidade que me foi dada é para poder basicamente estar falando sobre a proposta da criação de fundo especial de bombeiros aqui no município de Guarulhos. Nada mais é do que uma forma mais dinâmica e mais atualizada de você poder fazer a gestão do erário público. Não sei se todos sabem, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele está presente na cidade de Guarulhos há 54 anos. Hoje, composto por 4 postos de bombeiros, sendo 3 operacionais e 1 posto administrativo, atendendo a população de Guarulhos e região, principalmente Guarulhos, com a população de em torno de 1.300.000 habitantes. Temos aí uma média de atendimento anual de 9.500 ocorrências dos diversas naturezas: incêndio, salvamento, resgate e atividades técnicas. Contamos com efetivo aqui no município de 207 homens e mulheres que trabalham diuturnamente para atender bem a cidade de Guarulhos. Temos no momento 15 viaturas operando no município. Poderíamos ter mais. Entretanto, tendo em vista aí as limitações que nós temos financeiras e até de recursos humanos, nossa capacidade de resposta ela acaba sendo limitada a esses números que eu acabei de passar. Tendo um parâmetro, de atendimento, população e bombeiro, segundo um organismo norte-americano, a NFPA, o ideal seria que nós tivéssemos um bombeiro para cada 1.000 habitantes no município. E hoje a nossa realidade, ela é de um bombeiro para cada 6.300 habitantes. Então estamos aí 6 vezes a menos, bem defasado. Então nós temos aí uma problemática bastante grande do atendimento dentro de uma realidade. Mas isso não é uma exclusividade só do município de Guarulhos. No Brasil, nós temos uma média de um bombeiro a cada 5.300 habitantes para o Brasil. E no estado de São Paulo, um bombeiro para cada 4.500 habitantes. Entendeu? Então nós temos também bastante defasagem do número ideal. Só que não é por causa dessa defasagem que nós vamos ficar trabalhando e achando que nós não temos capacidade de atender a população. Nós atendemos a população sempre da melhor maneira possível. E Guarulhos é um município que tem tudo para crescer, em relação à estrutura de bombeiros do município. Só que nós vemos aí ao longo do tempo que nós tivemos bastante deficiência do atendimento. O serviço de bombeiros no município de Guarulhos é atendido por Corpo de Bombeiros do Estado através de um convênio. Esse convênio, ele tem um mecanismo de atuação de forma que o bombeiro do Estado, ele é atendido financeiramente parte pelo Estado e parte pelo município, através dessa lei de convênios. E todo ano, todo o repasse orçamentário que é passado para o Corpo de Bombeiros no município, ele é feito de uma lei de diretrizes orçamentárias municipal, que existe uma dotação orçamentária prevista. E nós tivemos ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, um decréscimo nesses valores, que são repassados anualmente ao Corpo de Bombeiros. E aí fazemos aí bastante esforço junto à Prefeitura e até junto ao Estado para que esse serviço não pereça. A população não pode ser penalizada por um problema de gestão. Então, essa criação desse Fundo Especial de Bombeiros, ele vai servir para melhorar a gestão orçamentária do erário que é repassado para o Corpo de Bombeiros. Não necessariamente só vindo da lei orçamentária municipal, mas também de algumas doações. Poderão ser incrementadas aí algumas emendas parlamentares, quer sejam estaduais ou federais, e iriam compor o erário ou a verba para esse fundo. E o avanço desse fundo basicamente seria o quê? Seria de que todo dinheiro empregado para custeio do Corpo de Bombeiros e investimento, ele não seja utilizado basicamente no ano fiscal. Porque hoje nós temos um impedimento legal de que nós não podemos passar a dotação orçamentária prevista para um ano para o ano seguinte.
esse dinheiro, se ele não for gasto, é muito difícil não ser gasto, né, porque a quantidade é pouca, mas se porventura ele não for gasto nesse ano, você não pode mantê-lo por ano seguinte, tem que entrar no outro exercício fiscal com outra dotação orçamentária. E essa lei de fundo, ela vai fazer com que esse dinheiro ele fique numa conta corrente, administrada por um grupo gestor, para poder fazer o quê? A manutenção dos serviços dos bombeiros no município. Nós sabemos aí que hoje o município de Guarulhos, ele, na previsão orçamentária, tem um repasse de R$1.100.000 para o Corpo de Bombeiros em 2017. Mas devido às necessidades emergenciais da Prefeitura, foram contingenciados 30% desse valor. Então nós temos um valor bem aquém daquilo que era esperado para a manutenção dos serviços no município no ano. Então hoje nós temos aí que trabalhar para atender aí 1.300.000 habitantes, uma verba básica de R$700.000. Isso disponibilizado pela Prefeitura do município. Com a criação do fundo, além da previsão orçamentária, outras fontes de recursos podem ser captadas para esse fundo, que facilitaria bastante a aquisição de equipamentos e pensando né, basicamente em investimentos. Hoje nós temos um investimento muito pequeno, participado pela Prefeitura, tendo em vista a quantidade de repasse que é feito. E com a criação do fundo, poderemos né, ter aí um avanço aí na quantidade, nos valores orçamentários repassados e a gestão desse erário. Esse fundo, basicamente, ele é administrado não só pelo oficial do Corpo de Bombeiros ou comandante da unidade, ou não só pelo prefeito, é por um grupo gestor. Esse grupo gestor, ele vai fazer uma avaliação das necessidades para que esse recurso seja gasto da melhor maneira possível. E esse grupo gestor, basicamente, seria formado pelo prefeito ou alguém nomeado por ele, o comandante do Corpo de Bombeiros na região, um membro do Poder Legislativo e algum outro representante da sociedade nomeado pela OAB, para dar uma transparência no gasto desses valores. Então, a gente conta muito com a sensibilidade dos vereadores desta casa, para que apreciem com bastante carinho esse projeto de lei que foi aí idealizado, encabeçado agora pelo Rafa Zamprônio, que, dentre outras tentativas no passado, tivemos algumas intercorrências que nunca prosperou. Então, hoje, conto com a colaboração dos senhores e das senhoras para que esse projeto aí prospere. Muito obrigado. Reabertos os trabalhos. Só para um esclarecimento, que foi cedido 10 minutos para a pessoa falar, com o acordo de todos os vereadores, correto? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Pietá. Uma pergunta, senhor presidente. Cabe justificativa para um vereador não presente? Sim, vereador. Então, nesse momento, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Edmilson Souza, nosso líder da oposição, por assunto partidário. Ele é da nossa executiva nacional. E aproveito, senhor presidente, para dizer que eu sempre apoiei o Corpo de Bombeiro, inclusive passei verbas para que fosse construído no Tabuão um espaço propício. Infelizmente, o meu governo perdeu a verba, né? E aproveito para dizer que realmente os bombeiros prestam um excelente serviço e precisam de infraestrutura para fazer um trabalho digno para a população, né? E nos 50 segundos que me restam, senhor presidente, eu gostaria de reforçar a ida de todos os vereadores e vereadoras que puderem, no dia 18, a um fórum
contra a exploração sexual infantil, né? Que vai ocorrer em São Paulo. E, lógico, quero dizer todo o apoio aos comissionados que estão querendo receber e principalmente às mulheres grávidas. Muito obrigada, senhor presidente. Posso? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pelo artigo 151, por favor. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, muito boa tarde a todos presentes, boa tarde público da TV Câmara que nos assiste e boa tarde ao público que está acompanhando essa sessão histórica. Em primeiro lugar, não poderia deixar de agradecer duas pessoas que subiram nessa tribuna. Primeiro, o capitão reformado Nilberto do Corpo de Bombeiros, que serviu a população por 30 anos, e agradecer a presença de todo o alto comando e o comando do 5º GB, representado pelo comandante Samuel Crespo. Para mim é uma honra ter essas pessoas aqui. É um dia histórico para a nossa sessão e eu espero que tanto quanto eu, todos os vereadores estejam orgulhosos. E eu agradeço, presidente, pela sensibilidade do senhor deixar um comandante do Corpo de Bombeiros poder usar a tribuna. Que isso aconteça mais vezes e parabéns aos vereadores que não tiveram nenhuma objeção com isso. Isso mostra a nossa união. Existem projetos de leis que são políticos e existem projetos de leis que são apartidários. O que o capitão Nilberto e o comandante Samuel Crespo, representando toda a corporação que está presente aqui, eles querem que seja defendido um projeto de lei apartidário que vai salvar vidas, vai fazer com que tenha estrutura no Corpo de Bombeiros e vai fazer com que uma viatura não demore quase 1 hora para chegar à estrada Guarulhos-Nazaré. Eu queria dizer para vocês que eu cresci dentro de um grupamento do Corpo de Bombeiros e a primeira lembrança que eu tenho da minha vida é meu pai adentrando pela porta de madrugada com a roupa cheia de sangue, muitas vezes chorando porque não tinha conseguido salvar uma vida. E muitas vezes eu vi o meu pai feliz, também com a roupa, com a farda cheia de sangue, porque tinha conseguido salvar uma vida. Ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, todo o meu respeito e admiração. Espero que essa casa consiga aprovar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentista. Presidente, só gostaria de fazer um comunicado. É uma nota de falecimento. Um amigo meu, um amigo e colega, cirurgião dentista, domingo agora passado, um jovem de 50 anos, teve um infarto fulminante, Dr. Marcos Matar. Eu gostaria de solicitar do senhor e meus sentimentos para toda a família do grande amigo que eu tenho, Dr. Marcos Matar. Gostaria de solicitar do senhor 1 minuto de silêncio em respeito à passagem dessa pessoa, que foi inclusive presidente da Associação dos Dentistas, uma pessoa muito importante na odontologia dessa cidade. Gostaria que o senhor deferisse 1 minuto de silêncio, por favor, presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço a todos que de pé façamos 1 minuto de silêncio. Muito obrigado, presidente. Pelo artigo 151, por favor, presidente. Com a palavra. Boa tarde a todos. Presidente, primeiro eu gostaria do senhor ter deferido esse 1 minuto de silêncio em respeito
a um colega e grande amigo, Dr. Marcos Matar, tá? Em respeito à sua família, tá? E meu sentimento a todos. Também gostaria de parabenizar os presentes da corporação aí do Corpo de Bombeiros e também ao seu comandante por ter usado essa tribuna em prol de um projeto de lei dessa casa para que possa realmente dar um apoio para o Corpo de Bombeiros. E principalmente numa audiência pública que teve aqui, eu também conversei com o vereador Rafa, inclusive nós assinamos junto esse projeto, e eu pedi para que incluísse nesse projeto, tá, parte desse dinheiro desse fundo, tá, ser destinado para que possa fazer a gratificação dos senhores trabalhadores. São verdadeiros heróis que realmente trabalham em prol da nossa população, correndo risco de vidas dos senhores em prol da nossa população. Então, assinei junto esse projeto, junto com o vereador Rafa, e também parte, 20% que será arrecadado nesse fundo, será destinado para uma gratificação para os senhores. Muito obrigado pela presença de todos vocês e conte com o apoio desse vereador. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Senhor presidente, eu falo pelo artigo 151, primeiramente. Vai falar, vereador. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhores profissionais do Corpo de Bombeiros. Essa corporação que, sem sombra de dúvidas, né, Major Crespo, meu grande amigo, é reconhecida e aprovado, o seu serviço é aprovado por toda a nossa população. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência soe a campainha para que eu consiga dar continuidade ao meu pronunciamento. Muito barulho e eu não estou conseguindo me concentrar. Peço à plateia, aos senhores vereadores e os senhores assessores que mantenham o silêncio, pois tem um vereador na tribuna. Só para deixar claro, a população faz hoje aqui, os funcionários, né, que infelizmente perderam seu espaço, seu emprego por uma questão judicial, fazem aqui um manifesto. Eu sou solidário a todos eles, entendo que deva ser pago a sua rescisão e os seus direitos trabalhistas, mas como aqui é a casa do povo, senhor presidente, a casa do povo não pode ser bagunçada, né? E o senhor tem a obrigação legal, até pelo nosso regimento interno, de zelar, não só pela segurança e pela garantia da realização das sessões, mas também com uma ordem e o respeito dentro da casa. Então eu peço que Vossa Excelência cumpra o regimento interno e as pessoas que estão aqui respeitem os vereadores que foram eleitos democraticamente pelo voto direto. Mas como eu ia dizendo, eu parabenizo aqui o Corpo de Bombeiros pelo trabalho que é realizado na nossa cidade, em todo o estado de São Paulo. O vereador Rafa Zamproni teve aqui uma grande ideia e um trabalho que já é feito por ele há algum tempo de protocolizar nessa casa um projeto de lei garantindo ao bombeiro um fundo municipal especificamente direcionado ao Corpo de Bombeiros. Tão bom esse projeto que eu pedi ao vereador Rafa Zamproni que eu fosse, né, subscritor juntamente a ele e ao vereador Dr. Alexandre Dentista. E eu rogo aqui a todos os vereadores que acelerem a sua passagem pelas comissões para que nós possamos defendê-lo aqui no plenário e que seja aprovado. Mas olha como são as coisas, senhor presidente. Olha, enquanto não tiver silêncio, senhor presidente, eu vou pedir para o senhor suspender a sessão. Eu não vou continuar a minha fala. Mais uma vez a todos que façam silêncio, respeitam, pois tem um vereador na tribuna. Não é respeito ao vereador, não. Respeitar a casa deles.
A casa do povo. Aqui é a casa do povo, mas não é bagunça não, senhor presidente. Então eu peço e garanto aqui a ordem, de acordo com o regimento interno, para que seja realizada a nossa sessão. Peço à assessoria que desconte o tempo do vereador João Dárcio enquanto persistir o barulho. Vou ficar quieto, não vou falar. Não tem condição. Peço ao secretário Lauri que leia a resolução número 399/09 do artigo 150. Artigo 150. O presidente, havendo necessidade, poderá suspender a sessão por no máximo 30 minutos seguidos, podendo haver novas suspensões, tantas quantos necessário. Parágrafo único. Persistindo manifestações antirregimentais incompatíveis com o prosseguimento dos trabalhos legislativos, o presidente poderá declarar encerrada a sessão. Só antes de voltar a palavra, vereador João Dárcio, eu gostaria de falar a todos que também somos solidários a vocês, mas não é assim que vai resolver a questão de vocês, correto? Então, todas as sessões está tendo tumulto e se continuar assim eu vou encerrar a sessão. Com a palavra, vereador João Dárcio. Então, garantido aqui o meu direito de fala pelo regimento interno e a ordem por Vossa Excelência, eu vou continuar meu pronunciamento. Mas o que está acontecendo já há algum tempo, e eu fui secretário, eu estive como secretário de Segurança, eu posso falar com propriedade. Na verdade, nós estamos, senhores militares, nós estamos cuidando do filho dos outros. Ou seja, senhor presidente, Suspendo os trabalhos por 15 minutos. Boa tarde. Essa 25ª sessão ordinária foi suspensa pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur. Aqui ao meu lado está o vereador João Dárcio, que estava usando a tribuna no momento da suspensão. Hoje, mais uma vez, alguns funcionários, ex-funcionários que foram exonerados pela administração, estão aqui protestando em busca de uma rescisão, do pagamento da rescisão dos contratos trabalhistas. Vereador, essa situação já vem se prolongando há algum tempo. De que forma os vereadores podem contribuir para a resolução desse problema? Como é que a Casa vem lidando com isso? Bom, primeiro eu quero dizer que a reivindicação dos funcionários, ou melhor, dos ex-funcionários, comissionados, e por uma ordem judicial, né, foram exonerados, a reivindicação deles é justa. Eu sou solidário, inclusive, para que a prefeitura arque com as despesas e pague os seus direitos trabalhistas, né? Agora, o que não pode acontecer é nós deixarmos que se transforme em baderna, que acho que é isso que eles estão querendo. Não é esse o caminho sempre melhor, o melhor caminho é o caminho do diálogo. Já conversaram com o senhor prefeito está, eu tenho certeza, que ele já se pronunciou publicamente, ele está junto com o seu corpo técnico jurídico, achando uma saída para pagar esses funcionários, mas de maneira alguma
a gente pode deixar que isso afete o bom andamento da sessão na Câmara. Por isso que o presidente suspendeu a sessão, né? Eu estava falando, como você bem colocou, em nome da liderança do meu partido. Então foi uma total falta de respeito, não com o João Dárcio, mas com a nossa agremiação partidária e com a Casa de Leis. A Câmara Municipal é uma casa do povo, só que essa casa não pode ser bagunçada. Nós não podemos de maneira alguma deixar com que a bagunça, né, tome conta do bom andamento da nossa sessão na Câmara. Estava defendendo um projeto importante para você ter ideia e as pessoas que estão nos assistindo também terem ideia. Um projeto importante, né, que é a criação do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros. Ou seja, garantindo mais verbas para que o bombeiro continue executando esse trabalho de excelência que presta na cidade de Guarulhos. Esse é um projeto que está já agora em análise nas comissões permanentes, né? Já foi deliberado e agora deve ser analisado pelas comissões da Casa. Isso, foi deliberado. Eu estava pedindo urgência aos vereadores que compõem as comissões técnicas para que eles analisem de uma forma bem rápida e remeta ao plenário para que a gente possa aprovar esse projeto que eu não fui abruptamente interrompido. Tá certo, obrigada, vereador. Bom, então nós voltamos daqui a pouquinho com mais essa sessão ordinária. Ainda temos alguns minutos dessa suspensão, mas logo mais os trabalhos devem voltar. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, voltamos ao vivo aqui dessa 25ª sessão ordinária, que está suspensa devido à manifestação de alguns ex-funcionários da Prefeitura que foram exonerados. Estão pedindo essa rescisão de contrato, né, vereador? Aqui estou com o vereador Paulo Roberto. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a situação. Não é a primeira vez que os funcionários vêm se manifestar aqui na Câmara e essa situação já tem algum tempo sem uma resolução, né? De que forma o Legislativo pode atuar nessa questão também? É uma questão que fica assim restrita ao âmbito do Executivo, vereador? Sim, veja bem, esse pessoal é aquele pessoal que está passando por alguma necessidade, é lógico. Eram servidores comissionados, dependiam do seu subsídio, do seu salário, e o perderam, né? Por uma questão, se alega até uma questão judicial, mas tem direitos que eles têm adquiridos, como férias, enfim, aquilo que é de direito, né? Isso daí eles têm que receber. E aquilo que não cabe ao Executivo, se há alguma objeção por parte do Judiciário, não sei, porque essa discussão não é nossa aqui do Legislativo, é do Executivo, que se decida de uma vez por todas, porque aquilo que é de direito, que é férias, proporcional, enfim, os direitos proporcionais que aqueles têm direito têm que ser pagos, porque eles não estão vindo só à Câmara, em todas as atividades do Executivo eles estão indo e fazendo o mesmo movimento. E tem um ditado antigo que diz que casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, mas eu entendo que tem que ser pago aquilo que é de direito do servidor comissionado. Agora, a nossa parte aqui, nós interrompemos a sessão, o presidente regimentalmente, porque o regimento fala acerca dessa situação, e com oradores na tribuna, com o respeito que tem que se ter ao recinto, né, porque é a casa do povo e eles mesmos têm que respeitar, mas a gente até entende que no calor do debate, na situação em que passam, a gente não sabe a necessidade de cada um, de cada família, mas entendemos que eles devem estar desesperados, porque faz falta. Por isso que eu citei aquele ditado que é antigo, né? Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas eu creio e torço e estou à disposição, já estive falando com as áreas do Executivo, juntamente com outros colegas, que se pague aquilo que é de direito, principalmente as férias que é direito deles. Uns receberam, tem alguns alegando que não receberam, nós não sabemos direito, porque compete à administração, né? A Secretaria da Administração do município avaliar isso melhor. Porque eu mesmo peguei alguns casos em que servidores têm direito às férias e não receberam. Talvez por ser um início, mas o secretário da administração tem que tomar providências em caráter de urgência e pagar aquilo que compete ao servidor comissionado hoje demitido. Muito obrigada, vereador. Ok, eu que agradeço. Bom, continuamos então com a nossa transmissão ao vivo, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde, voltamos ao vivo aqui dessa sessão, 25ª sessão ordinária, que está suspensa. E aqui ao meu lado está o vice-líder do governo, também vice-presidente da Casa, o pastor Anistaldo, que ficou nas últimas semanas na presidência da Casa, né, vereadores? Foi uma experiência que foram várias sessões com manifestação, nós temos mais uma sessão com manifestação de ex-servidores comissionados que estão pedindo alguns direitos trabalhistas, também tivemos manifestação com relação à greve geral. Como é que foi esse período à frente da Casa, um período bastante conturbado? Na verdade foi uma experiência nova para mim, né? Porque não obstante ser vice-líder, ter assumido algumas sessões, não foi de forma efetiva por 15, quase 20 dias. Foi algo novo que aconteceu na minha vida, mas assim, tivemos a tranquilidade necessária que um presidente da Casa precisa ter, não só na condição dos trabalhos, como também na questão do acolhimento das pessoas dentro da casa. A gente precisa entender que a casa é uma casa democrática, é chamada de casa do povo, e as pessoas têm o direito de se manifestarem. Lógico, o presidente ele precisa resguardar o regimento interno, mas entendendo também que a casa ela é democrática. Então a gente fez isso da melhor forma possível, pensando no regimento e pensando também na casa como casa do povo, casa onde o povo tem o direito de se manifestar. Com relação a esses ex-servidores comissionados que foram exonerados, o senhor como vice-líder do governo, está perto de uma resolução esse caso? O senhor tem conhecimento se devemos ter uma resposta a isso em breve? Na verdade é assim, o meu entendimento é que é uma questão um pouco complicada, pois ela vai para a questão jurídica, né? Há entendimentos diversificados, porém como vice-líder do governo, a gente pode falar que o prefeito está esperando um entendimento melhor, até da parte jurídica, para que haja uma resposta e uma solução definitiva. Nós entendemos a situação de quem ficou desempregado, ficou sem rescisão, mas o prefeito também tem suas razões pelas questões jurídicas, mas acredito, e como pastor também que sou, estou orando para que haja um entendimento mais rápido possível e ambas as partes estejam felizes, porque é por isso que nós torcemos e é por isso que nós desejamos. O posicionamento atual, então, serão pagas desde que haja uma autorização jurídica, não será nada feito sem que haja esse entendimento jurídico. Sim, por parte do prefeito, do governo, com certeza. O prefeito sempre se posicionou dessa forma, que havendo parecer favorável da parte jurídica para o pagamento, ele não vai hesitar em pagar, vai fazer todos os pagamentos necessários. E a gente entende que demora um pouco, pois a aflição é grande por conta de que eles estão desempregados e precisavam dessa rescisão. Mas havendo esse parecer, tudo vai ser solucionado e ambas as partes estarão tranquilos. Isso é o que nós esperamos. Muito obrigada, vereador. Obrigado eu. Bom, então daqui a pouquinho essa sessão deve ser retomada pelo presidente da Casa, Eduardo Souto. Ainda há bastante manifestação aqui em plenário. São esses servidores que foram exonerados no início do ano e pedem o pagamento da rescisão de contrato, mas há um imbróglio jurídico envolvendo essa questão. A gente continua ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 19ª sessão ordinária de 18 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 20ª sessão ordinária de 20 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu só terminar, vereador Zaruiz. 3ª sessão extraordinária de 6 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, os contrários se manifestem. Aprovada. 4ª sessão extraordinária de 6 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, os contrários se manifestem. Aprovada. 5ª sessão extraordinária de 6 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 6ª sessão extraordinária de 6 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 7ª sessão extraordinária de 27 de abril de 2017. Está aberta a palavra.
Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 8ª sessão extraordinária de 27 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Com a palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, eu queria justificar a ausência de meus colegas, a vereadora Genilda e o vereador Edmilson Souza, os dois em compromisso partidário em São Paulo. Registrado, vereador. O que é isso aqui? Essa ficha. Aqui. Comissão especial. Do seminal também, aqui do seminal. Paulo. Paulinho. Isso aqui é o quê? É a indicação para LDO. Está aqui. Orientando todos os vereadores que o projeto da LDO, o projeto foi considerado objeto de deliberação na 24ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de maio de 2017. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto. PCdoB, PMDB, PSDB, PSDC, PEN, PRTB, PSC, PSL, PSB, PTN, DEM, PSD indica o vereador Torinho da Farmácia, PRB, PP, PTB e PT. LDO. Vai chamar o João Darcio Adão? PTN também, né? PTN tá lá embaixo. Tá. Pela ordem, senhor presidente. Pelo PTN, João Darcio. Registrado, vereador João Darcio. Peço ao vereador João Darcio que nos assessorie o prosseguimento da sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ramildo Santos. Pelo Democratas, Ramos da Padaria. Pelo Democratas, registrado, vereador Ramos da Padaria. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1º, leitura, discussão e votação do requerimento 2237/2017, informações referentes ao terreno localizado em frente aos números 14 a 150 da rua Walter Pereira de Lima, Jardim Adriana, autor vereador Serjão Inovação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Item 2º, leitura, discussão e votação do requerimento 2238/2017, informações referentes à utilização de radares móveis do tipo pistola para multar veículos em Guarulhos, autor vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Item 3º, leitura, discussão e votação do requerimento 2249/2017, informações referentes aos processos de regulamentação da Rua C, nos números 265, 291, 297 e outros, Jardim Angélica, autor vereador Luiz da Sede. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4. Item 4º, leitura, discussão e votação do requerimento 2253/2017, informações referentes à justificativa pela paralisação das aulas teatrais no Teatro Padre Bento em janeiro deste ano, autor vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 5. Item 5º, leitura, discussão e votação do requerimento 2256/2017, informações referentes ao campo do Parque Paulo César de Carvalho Júnior, localizado na rua Cana Verde, no conjunto residencial Haroldo Veloso, autor vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6. Item 6º, leitura, discussão e votação do requerimento 2258/2017,
informações referentes à construção de lombadas e placas de sinalização próximo à Escola de Educação Infantil Cantilho das Artes, na rua Inglaterra, 199, Jardim São Francisco. Autor, vereador André Alves Amorim. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 7. Item 7º, leitura, discussão e votação do requerimento 2259/2017. Informações referentes à existência de médico ginecologista disponível para atendimento na UBS Vila Nova Cumbica. Vereador André Alves Amorim. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Item 8º, informações referentes... Item 8º, leitura, discussão e votação do requerimento 2261/2017. Informações referentes à existência de médico ginecologista para atendimento na UBS Parque Uirapuru. Vereador André Alves Amorim. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 9. Item 9º, leitura, discussão e votação do requerimento 2263/2017. Informações referentes à modalidade licitatória em que se deu a escolha do Instituto Gerir. Autor, vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Pelo artigo 151, presidente. Com a palavra. Bom, presidentes, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui nesta casa e pela TV Câmara. Presidente, na verdade, hoje eu vou fazer um apelo aqui a todos nós da classe política que, de uma maneira ou de outra, nos comunicamos com a população, cada qual à sua maneira, né? Eu utilizo muito as redes sociais, que eu acho que é uma forma interessante a gente poder manter o contato com a população, mas nós vamos entrar aí num período que é a semana que antecede o Dia das Mães, e é prática de vários vereadores, deputados e tal, colocar muitas faixas na cidade de Guarulhos, parabenizando as mães, enfim, mandando uma mensagem. Eu entendo que isso emporcalha a cidade, deixa a cidade feia, cada esquina fica uma faixa pendurada, muitas vezes ela dura meses lá, e aí a população acaba tendo um efeito contrário, inclusive. Eu deveria aqui deixar quem faz esse tipo de trabalho, porque eu entendo que a população não gosta disso. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui, um acordo, se possível, com todos os vereadores, de que nesse Dia das Mães, cada qual faça a sua homenagem, ou através de redes sociais, ou vai fazer uma caminhada na região onde você tem atuação, conversar com as mães que fazem parte da sua base, porque isso, no final da história, deixa a cidade mais feia. Não entendo que seja uma boa forma de comunicação, então peço aqui para que todos não façam isso. Nós não faremos no nosso mandato, já não fazemos isso no decorrer do mandato inteiro, desta vez não faremos mais uma vez, porque eu entendo que isso é uma forma ruim de comunicação. É proibido na cidade de Guarulhos espalhar faixas, inclusive os comerciantes não podem fazer isso, e nós não estamos acima da lei. Então eu gostaria de pedir às pessoas que respeitassem isso, os vereadores, e não espalhassem faixa na cidade, desejando lá o Dia das Mães, feliz Dia das Mães, porque isso é algo ruim para a cidade de Guarulhos, mostra que a gente mesmo não respeita a legislação da nossa cidade. Era isso, presidente. Obrigado. Item 10. Item 10, leitura, discussão e votação do requerimento 2266/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados para atender ao UBS São Rafael. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 11. Item 11, leitura, discussão e votação do requerimento 2267/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Ponte Alta. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Item 12. Item 12, leitura, discussão e votação do requerimento 2268/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Lavras.
autor vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13. Item 13, leitura, discussão e votação do requerimento 2269/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Continental. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 14. Item 14, leitura, discussão e votação do requerimento 2270/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Munhoz. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 15. Item 15, leitura, discussão e votação do requerimento 2271/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Itapejica. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 16. Item 16, leitura, discussão e votação do requerimento 2272/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Cavadas. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 17. Item 17, leitura, discussão e votação do requerimento 2273/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Cabo Sul. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 18. Item 18, leitura, discussão e votação do requerimento 2274/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Recreio São Jorge. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 19. Item 19, leitura, discussão e votação do requerimento 2275/2017. Informações referentes à UBS Vila Rio de Janeiro. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 20. Item 20, leitura, discussão e votação do requerimento 2276/2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Paulista. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 21. Item 21, leitura, discussão e votação do requerimento 2277. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao UBS Palmira. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes nas comissões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 22. Item 22, leitura, discussão e votação do requerimento 2278/2017. Informações referentes à UBS Vila Galvão. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 23. Item 23, leitura, discussão e votação do requerimento 2279/2017. Informações referentes à UBS Rosa de França. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes com questão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 24. Item 24, leitura, discussão e votação do requerimento 2280/2017. Informações referentes à UBS Paravente. Autor, vereador João Dárcio.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 25. Item 25, leitura, discussão e votação do requerimento 2281-2017. Informações referentes à quantidade de médicos e enfermeiros destinados a atender ao BS São Ricardo. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 26. Item 26, leitura, discussão e votação do requerimento 2282-2017. Informações referentes aos veículos desta municipalidade à disposição da AGRU, dos funcionários com cargo de presidente, diretor, membro do conselho, chefe e ouvidor. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 27. Item 27, leitura, discussão e votação do requerimento 2283-2017. Informações referentes aos veículos desta municipalidade à disposição do SAAI, dos funcionários com cargo de presidente, diretor, coordenador, procurador, superintendente, chefe, agente, engenheiro, tecnólogo e técnico. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 28. Item 28, leitura, discussão e votação do requerimento 2284-2017. Informações referentes aos veículos desta municipalidade à disposição da Proguaru. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrada esta parte da sessão. Passemos à ordem do dia. Item 1, informa aos senhores vereadores que está prejudicado por falta de parecer. Item 2, senhor secretário para a leitura. Item 2º, segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 2200-2014, dispondo sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais que enumera. Autores, vereadores Dr. Laércio Sandes e vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Dr. Laércio Sandes, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereador Betinho, acredito. Vereador Moreira. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 3. Item 3º, segunda discussão e votação do texto substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 1007/2016. Denominação para a viela sem nome, sem nomenclatura oficial, localizada no loteamento Recreio São Jorge, bairro Cabuçu, de Viela Oscar Antônio de Oliveira. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Pastor Anistaldo, vereador Tiago Surfista, vereador Dr. Aécio Sandes, vereador Geraldo Celestino, vereador Professor Jesus, vereador Romildo Santos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Voto sim. Vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 4. Encontram sob a mesa um requerimento de autoria do vereador Zé Luiz, solicitando adiamento por uma sessão do projeto de lei número 281/2007, pautado como o item 4 da presente ordem do dia. Em votação, solicito aos senhores secretários que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Nós estamos votando o adiamento do projeto do vereador Zé Luiz. Eu voto sim, senhor presidente. Gostaria pela ordem também falar, mas primeiro eu já voto sim pelo adiamento. Vereadora Janete vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Romildo Santos, vereador Wesley Casaforte. Encerrada a votação, aprovado o requerimento, adiado o projeto. Pela ordem, vereadora Janete Pietá. Senhor presidente... Pelo 151, é isso? É, pelo 151. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu dou toda a minha solidariedade aos comissionados demitidos, e não é só, eu não falo aqui por mim só, mas como vice-líder da oposição, eu quero dizer que toda a nossa bancada e vários vereadores têm se posicionado a esse respeito. Em segundo lugar, senhor presidente, eu participo com as vereadoras Carol, Sandra e Genilda da Procuradoria Especial da Mulher nessa casa. E eu queria solicitar ao senhor duas questões. A primeira, a Procuradoria encaminhou a essa casa uma moção de apoio a uma vereadora de São Paulo que sofreu violência no elevador de São Paulo. E depois eu fui informada que nós temos que cobrar para que seja lida essa moção para ser encaminhada para a Câmara de Vereador de São Paulo. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência o posicionamento a respeito desta moção feita em parceria de todas as vereadoras. E para finalizar, senhor presidente, nós na cidade estão ocorrendo vários casos de violência contra a mulher, e como procurador especial da mulher, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nos desse o apoio necessário com a presença de uma advogada na Procuradoria, senhor presidente. E agora eu gostaria de continuar como vice-líder da oposição, senhor presidente. Por favor, senhor presidente, peço a palavra para continuar, eu sou vice-líder. Com a palavra. Então, senhor presidente, nós acompanhamos o caso de uma família que nos Pimentas sofreu violência física, e nós tivemos que pedir ao procurador da casa que nos acompanhasse para
fazer uma oitiva com a família, para que nós acompanhássemos esse caso. Até hoje nós não recebemos o relatório e nós gostaríamos de publicamente dizer que nós estamos precisando desse relatório. Isso faz com que, senhor presidente, a Procuradoria Especial da Mulher necessita de uma advogada ou um advogado para nos acompanhar. Nós não temos a estrutura para acompanhar o caso de violência. E, como essa questão, nós tivemos aqui um debate sobre a Lei Maria da Penha e várias mulheres têm nos procurado para dar um encaminhamento em relação a como proceder. É lógico que nós entendemos a Lei Maria da Penha, que nós temos feito encaminhamentos, mas esses encaminhamentos, senhor presidente, terá muito mais eficácia com um advogado. Aliás, senhor presidente, hoje, na Comissão Especial de Inquérito, o vereador Sandes, doutor Sandes, que está ali do outro lado, o vereador Geraldo Celestino, nós estamos precisando de estrutura para podermos exercer de forma eficiente e eficaz os nossos trabalhos, tanto nas comissões e, nesse caso, é um órgão especial criado por Vossa Excelência, vereador Soutu, por favor, não fuja da raia. Acompanhe, que nós queremos, não só para essa comissão, mas também para todas as comissões, uma estrutura. É um absurdo. Tudo bem, essa casa não tem café, não tem uma série de coisas para atender as pessoas que vão conversar conosco nos nossos gabinetes. Não tem nem café. Mas tudo bem, a gente dá um jeito, dá um suco, dá uma água. Agora, a questão de nós podermos, e eu quero aqui dizer que, como vereadora, eu quero ter toda a estrutura necessária para poder fazer um trabalho eficiente, que honre, vereador Lauri, o nosso juramento. Nós juramos servir essa cidade. O vereador Geraldo, como vereador Lauri, também hoje na comissão especial, nós cobramos estrutura para trabalhar. Então, eu queria novamente reiterar: a Procuradoria Especial da Mulher quer uma estrutura para atender os vários casos de violência que tem nos procurado. E nós não temos. Eu gostaria de alertar que não basta ser eleito, nós temos que ser eficientes. E para ser eficiente, nós precisamos de ter estrutura. Nós temos pouco papel. Nós hoje, inclusive, tivemos o apoio do vereador Sandes para podermos agilizar de forma eletrônica mais informações. Então, essa fala que eu estou tendo não é só em relação à Procuradoria Especial da Mulher. Senhor presidente, no dia 31, nós vamos fazer aqui uma audiência para discutir, via Procuradoria Especial da Mulher, a questão do desemprego para a mulher, a questão do abuso sexual da criança e do adolescente, e também no dia 28 de maio é o dia em que se trata internacionalmente da saúde da mulher e do caso da morte materna. Quando foi do 85 anos do voto feminino, nós nos cotizamos para trazer o lanche para os nossos convidados. Essa casa precisa de discutir uma estrutura mínima de trabalho. Isso deve fazer parte
do orçamento dessa casa, porque senão nós ficamos de uma forma muito capenga trabalhando. Por isso, eu solicito a todos os nossos pares que a gente tenha uma conversa com o presidente e que a gente exponha a necessidade, o vereador Macedo também concorda com isso, de que as comissões precisam de mais estrutura. Muito obrigada, senhor presidente. Só respondendo. Pela ordem, presidente. A vereadora Janete Pietá, concordo com Vossa Excelência, mas as dificuldades do Legislativo é grande. Difícil, é por isso que as condições da casa, infelizmente, não é igual da Câmara Federal, nem da Assembleia Legislativa, mas dentro do que temos, você pode ter certeza, pode contar com os funcionários que eles estarão à disposição da senhora. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de vir aqui destacar uma resolução que esta casa, ainda na legislatura anterior, da minha autoria, aprovou, a resolução 430, e que contribui sempre com a publicidade, com a transparência dos atos dessa casa. E eu teria que enaltecer não só o plenário que foi favorável àquela questão, como também o empenho da atual gestão desta casa, porque esta resolução está em prática, está a partir do mês de março, está sendo disponibilizado na internet todas as atas dos trabalhos dessa casa. Então isso é de grande valia, porque qualquer cidadão, qualquer pessoa interessada, direto no site da Câmara Municipal, você consegue ter acesso à ata na íntegra, de toda a ordem do dia, de todo o grande expediente, de todas as votações. Isso foi uma luta no biênio anterior, porque alguns colegas não compartilhavam da mesma ideia, mas acabamos superando essa situação e foi aprovado, e agora é uma realidade. Mais uma situação que a Câmara Municipal sai na frente, trazendo a transparência do dia a dia. O que acontece aqui é redigido um documento que chama-se uma ata e está disponível à consulta de qualquer cidadão guarulhense. Então eu só tenho que agradecer, mas de qualquer forma não só agradecendo, mas também cobrar um certo cuidado, porque o registro dessas atas, a disponibilização na internet está demorando um pouco. A última que foi colocada ainda é do mês de março. Então pedir para que a casa se empenhe para que isso seja cumprido no prazo máximo dos 15 dias, que é muito razoável e permite que inclusive nós, se for necessário, consulte esse trabalho com tão urgência como é o caso. Obrigado. Item 5, senhor secretário para a leitura. Item 5º, primeira discussão e votação do projeto de lei 264/2011, instalação de câmeras de monitoramento nos veículos que compõem o serviço individual de passageiros, táxis, no município de Guarulhos. Autores, vereadores Pastor Anitaldo e Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Meu voto é sim. Sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão.
Pela ordem, Não. senhor presidente. Para justificar o voto, com a palavra o vereador João Dárcio. Senhor presidente, pois não? Vou justificar o voto. Justificar o voto, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu parabenizo aqui o vereador Pastor Anistaldo e também o então vereador e hoje nosso prefeito, o Guti, pela autoria e propositura desse projeto. Eu espero que seja na próxima sessão votado e mais uma vez aprovado e rapidamente ele, prefeito, possa sancionar esse projeto. Eu, como estudioso na área de segurança pública, entendo que nós devemos minimizar os problemas que enfrentamos hoje. E não se pode falar em segurança pública sem falar do auxílio da tecnologia. Câmeras de monitoramento hoje são muito importantes para ajudar na prevenção e na elucidação de diversos casos. Entendo até que deveríamos estender esse projeto aos coletivos também. Fica a sugestão ao senhor prefeito, que estenda aos ônibus, aos coletivos da nossa cidade. Mas eu também aproveito esse momento, esses minutos que me restam, para justificar e discorrer sobre o item segundo, um projeto de autoria do vereador doutor Laércio Santos e de coautoria deste vereador, um projeto muito bonito. E eu parabenizo aqui todos os senhores vereadores que votaram favoravelmente a esse projeto de lei e rogo ao senhor prefeito também que sancione para que rapidamente possa ser mais uma lei na nossa cidade e que, independente de lei, que ele seja viabilizado, vereador Marcelo Seminaldo, que é a instalação, vejam só, que é a instalação de brinquedos adaptados para as crianças com deficiências nos nossos parques, bosques, enfim, áreas de lazer. Guarulhos hoje, apesar do tamanho da nossa cidade, conta com somente um espaço, vereador Magno, um espaço somente com brinquedos adaptados para essas crianças que necessitam dessa atenção especial. É ali no Parque Fracalanza, não sei se todos conhecem, no Parque Fracalanza, particularmente ali naquela área da escola de trânsito, ali nós temos alguns brinquedos adaptados. A nossa ideia é levar essa oportunidade a todos os bairros de Guarulhos, a todas as praças, todos os bosques, todas as áreas públicas, para que nossas crianças tenham a garantia de se divertir também. Esse que é o principal objetivo, a garantia de espaço de lazer para essas crianças que necessitam dessa atenção especial de nós, homens públicos. Mas, além da importância desse projeto, me cabe agora nesse momento fazer um agradecimento especial ao vereador Dr. Laércio Santos. Eu havia apresentado um projeto semelhante neste ano, projeto de minha autoria, mas o vereador já tinha pensado nessa mesma situação e em 2014 acabou apresentando um projeto abordando esse tema, um projeto que já havia passado pelas comissões da Câmara, e eu solicitei ao vereador que fosse subscritor desse projeto junto a ele, vereador Moreira. E esse foi um exemplo de humildade do vereador Dr. Laércio Santos, em se despir de vaidades naquele momento, abrir a oportunidade para que eu pudesse apresentar junto com ele esse projeto, e hoje nós temos o projeto apresentado pelos dois vereadores e aprovado pela essa Casa de Leis. Então eu agradeço em nome do meu mandato, em nome das nossas crianças, a sensibilidade, a humildade do vereador Dr. Laércio Santos, em abrir essa oportunidade para que eu fosse o subscritor desse projeto junto a ele. Muito obrigado, vereador Dr. Laércio Santos.
Com a palavra, vereador Moreira. Obrigado. Presidente, nobres pares, o que me faz vir a essa tribuna é também justificar esse voto. Como presidente da Comissão para Assuntos de Segurança Pública desta Casa, não poderia deixar de louvar a propositura desses dois vereadores, hoje um prefeito. E também gostaria, senhor presidente, que futuramente fosse estendido ao meio de transporte dessa cidade, não só a táxi, mas também, como temos uma propositura que o nobre vereador João Darcio pediu a oportunidade de subscrever com ele, assinar o projeto, que também estamos levando no mesmo sentido para as viaturas da Guarda Municipal e outros segmentos da sociedade. Hoje, falar em segurança pública na nossa cidade é falar com muita responsabilidade. Levamos ao pé da letra a Comissão de Assuntos para a Segurança Pública e reivindicamos, junto aos órgãos competentes, melhorias na nossa região, não só em toda a cidade de Guarulhos, mas principalmente nas periferias. E por isso vejo que equipamentos cada vez mais tecnológicos, que mostram a realidade do dia a dia, é que vai fazer amenizar a situação do tão concorrido hoje crimes que acontecem em todos os lugares dessa cidade. Portanto, a tecnologia nunca é demais. A tecnologia veio realmente para fazer um aparato em viaturas, táxis, ônibus e outras coisas mais, inclusive nesta casa, senhor presidente. Muito obrigado. Não. Difícil aqui negócio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Uma questão de ordem realmente. Em si, falando em tecnologia, o vereador Moreira abordou aqui um assunto. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular e eu quero pedir a Vossa Excelência e aos companheiros aqui da TV Câmara, primeiro, parabenizá-los pelo serviço que fazem e prestam, né, de altíssima qualidade. Eu sou fã do trabalho que eles exercem, inclusive já me utilizei nas minhas redes sociais dos vídeos aqui que são gravados da nossa sessão, as matérias especiais envolvendo os trabalhos dos vereadores, mas eu queria pedir, né, humildemente, aos companheiros da TV Câmara, tenho muito apreço pelo vereador João Barbosa, mas meu nome é João Darcio Ribamar Sacchi. O nome político, João Darcio. Vereador João Darcio, líder do PTN na Câmara Municipal de Guarulhos. Então eu peço, humildemente, que seja corrigido, porque a última fala desse vereador, apareceu o nome de outro vereador e não desse vereador. Inclusive falaram que eu era mais bonito que o João Barbosa, mas estava alguma coisa errada ali, né? Mas então eu peço aos senhores que realmente corrijam o vídeo para que eu possa utilizar nas minhas redes de maneira correta. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde, foi encerrada agora essa 25ª sessão ordinária. E aqui ao meu lado está o vereador, que é líder do governo aqui na casa, Eduardo Carneiro. Vereador, hoje mais uma vez, alguns servidores, ex-servidores comissionados que foram exonerados no começo do ano, vieram aqui à sessão fazer manifestação pedindo o pagamento da rescisão do contrato deles. O senhor esteve conversando com eles ali do lado na galeria. Qual que está a situação hoje? A gente já tem uma perspectiva para a resolução desse problema? Eu conversei com eles, estavam exaltados, eu até dou razão para eles, afinal eles trabalharam, na minha opinião, todo aquele trabalhador que faz o seu trabalho tem o direito de receber, né, de reivindicar os seus honorários. Só que é uma situação especial, eles fazem parte de uma lei que não existe mais e que foi considerada inconstitucional. Eu prometi para eles que eu falaria mais uma vez, já que eu já falei com o governo em outras situações, já que eles estavam alegando que o pagamento não estava sendo por um problema político. Eu relatei a eles que não, como líder do governo, eu tenho conversado muito com o prefeito, com o secretário de governo, com o governo de uma forma geral. É um posicionamento jurídico, né? Há uma insegurança jurídica do governo em efetuar um pagamento de uma lei
que foi considerado inconstitucional. E numa situação dessa, se o fizer, o prefeito pode incorrer num ato de improbidade administrativa, né? Então, eu liguei novamente para o governo, porque eu prometi para eles que iria ligar, conversei com o governo e fui lá levar a posição oficial do governo. Ele não vai efetuar o pagamento. Isso é uma posição oficial do governo. Por quê? Porque ele tem uma insegurança jurídica e ele pode incorrer num ato de improbidade. Então, já é oficial. Agora, os trabalhadores, eles têm todo o direito de se manifestar. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Bom, além dessa questão dos servidores comissionados, que agora há um posicionamento oficial do governo dizendo que não vai pagar essa rescisão de contrato, outras coisas aconteceram na sessão de hoje. No grande expediente foram aprovados 28 requerimentos. Depois disso, na ordem do dia, foram votados 3 projetos de lei aqui pelos parlamentares. Um desses projetos é um substitutivo dos vereadores Dr. Laércio Sandes e João Dárcio, que ele obriga a implantação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Esse projeto foi aprovado já em segunda discussão e segue a sanção do prefeito. O outro projeto que foi aprovado hoje é uma denominação de rua, um projeto do vereador Maurício Brinquinho. E o último item da pauta foi um projeto do então vereador Guti, hoje prefeito, junto com o vereador Pastor Anistaldo, e ele prevê a implantação de câmeras de monitoramento nos táxis aqui da cidade. Esse item foi aprovado, mas em primeira discussão, então ele precisa ser aprovado novamente na sessão para depois seguir para a sanção do prefeito. Tudo isso foi discutido hoje, nessa sessão de hoje, que ainda está bastante agitada, os manifestantes continuam aqui no plenário. Mas você confere um resumo de tudo isso no nosso Jornal da Câmara. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê numa próxima sessão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.